Você sabe desenhar a sua própria história num papel? E depois observar aquele desenho e identificar qual é a função daquela história na sua vida? Essa é a técnica do genograma, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Denise Magalhães Faria, eu sou psicóloga e diretora do Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais. Genograma. Geno vem do grego, significa uma partícula que exprime raça, família, origem. E grama encontramos como derivado de grafien, também do grego, significa escrever, arranhar, de onde o uso atual com o sentido de registrar. Portanto, genograma é registrar a história, a própria história ou a história de outra pessoa num papel. Nós vamos ver o genograma aplicado à terapia familiar. É um recurso gráfico utilizado de diferentes formas e com vários objetivos pelos terapeutas de família. No entanto, antes das formas e dos objetivos, nós vamos ver como se faz um genograma. Nós iniciamos com duas imagens, um quadrado e um círculo. O quadrado normalmente caracteriza o homem e o círculo a mulher. As linhas para cima, as linhas verticais, vão caracterizar de onde eu vim. Linhas para baixo, para onde eu vou. Eu estou brincando, mas é neste sentido realmente. Quais são os meus descendentes? Então a gente observa agora na imagem outro quadrado e outro círculo, Antônio e Margarida, com duas linhas para baixo, quer dizer quais são os descendentes daquele casal. Tá? Então nós temos Antônio casado com Maria, tendo Pedro e Joana como filhos. Uma linha que desce, anda para a esquerda e sobe, porque Pedro se casou com Matilde. Do lado de lá, Joana se casou com Jorge. Nessa imagem, vamos só voltar para vocês verem. Num genograma técnico, o quadrado, que significa o homem, sempre vem antes do círculo, que é a mulher. Então o quadrado fica à esquerda e a mulher à direita. Quando a gente vai desenhar um genograma, sobretudo se for do nosso cliente, a gente não sabe da história. Portanto, na medida que ele vai contando, você vai colocando os símbolos. A gente pega a prática e fica fácil de fazer. Nesse caso, vocês vão observar que Matilde vem antes de Pedro, como Joana antes de Jorge. Tecnicamente falando, não é a forma adequada. A forma adequada seria assim: o homem à esquerda, a mulher à direita. E eu teria que ali trocar também a Joana de lugar com o Jorge. Porém, quando a gente vai fazer um genograma, a gente não sabe quem casou com quem, quantos filhos teve, quantos irmãos tem. Portanto, para que isso aconteça, a gente precisa usar a borracha e ir arrumando o genograma, que ficaria da seguinte forma: Antônio e Margarida têm um espaço maior entre si, para que a gente consiga o quê? Colocar da forma adequada os seus filhos e seus respectivos casamentos. Tá? O homem está sempre à esquerda e a mulher à direita. Mas vamos combinar, esta não é a forma mais fácil da gente fazer, tendo em vista vários desmanches e reconstruções do gráfico, certo? Então nós vamos apresentar o genograma da forma mais fluida, fácil, que a gente pode desenvolver. Não seria nem essa, mas aquela primeira desse jeito. Na medida que a pessoa vai contando, você vai desenvolvendo as relações que vão se apresentando. Antônio foi casado com Maria, eu digo foi porque aquele símbolo significa que eles se separaram. Depois Antônio, olha, casa com Roberta. Então aparece um novo casamento nessa família. E com Roberta tem filhos gêmeos. Então são dois traços saindo em conjunto daquele casamento.
Esse contorno significa o quê? Significa que moram na mesma casa Antônio, Roberta e seus filhos gêmeos. E a gente ainda pode observar que num determinado momento Roberta morre, então você tira ela do genograma. Gente, quando Roberta morre, o que acontece com Antônio? Ele sai daquela casa, ele não consegue sustentar a paternidade com os filhos gêmeos sem uma mulher. Portanto, a configuração da casa se altera e Margarida, que foi a primeira mulher de Antônio, passa a tomar conta das duas crianças. E nós vamos observar também que o genograma permite que a gente coloque o tipo de relação que as pessoas estabelecem umas com as outras. A gente vê aí entre Antônio e Margarida uma relação conflituosa e intensa. Intensa são os dois traços, que significa uma intensidade na relação, porém o símbolo de alto e baixo significa uma relação conflituosa. Margarida com sua filha Joana tem uma relação apenas intensa, que não é pouca coisa, e Pedro com o pai, uma relação afastada. São aqueles pequenos pontinhos que a gente colocou. Os irmãos repetem o modo operante dos pais, têm uma relação também conflituosa. Joana com seu marido tem uma relação afastada, a ponto de se separarem. Bom, moravam na casa até esse momento, quando alguém nos conta sobre o genograma, Margarida e os filhos gêmeos do seu marido com outra mulher. Quando Joana se separa de Jorge, a configuração da casa inclui Joana. Então a gente vai desenhando o genograma na medida em que a história vem sendo contada. Você pode parar num determinado ponto e trabalhar aquele ponto com a pessoa, seu cliente, ou você pode descrever todo o genograma. Claro que até o momento da narrativa de quem lhe traz a história. Então, o que nós estamos vendo nesse primeiro momento? Como fazer um genograma. O que nós vamos ver agora? Quais são as formas da gente desenvolver um genograma e seus variados objetivos. O genograma, ele pode ser técnico, com vistas a quê? A descrição de um artigo. Você pode ter estudado um caso, querer apresentar aquele caso num congresso ou em outro lugar. Então, você precisa descrever o genograma da forma adequada. Neste sentido, a gente orienta a realizar o genograma de uma forma organizada, utilizar os termos adequados, as linhas que se referem a cada relação, símbolos adequados para cada pessoa, porque tem muito símbolo, de acordo, sobretudo, com um determinado autor. Ícone nesse tema a gente ainda traz o seguinte, antes do ícone, ou você que vai fazer nessa característica o genograma, precisa colocar a legenda, né, naquele seu artigo, dizendo para o leitor qual é o referencial que você está utilizando. Ícone é a nossa Mônica McGoldrick, que traz esse livro já na 3ª edição sobre o genograma, com muita variedade de símbolo, muitos casos atuais, onde ela consegue simbolizar as temáticas atuais aí no genograma. Além do genograma técnico, nós temos o genograma didático, com vistas à compreensão da dinâmica familiar de uma forma diferente da primeira característica que nós trouxemos. O genograma didático é aquele que, enquanto você escuta a narrativa da família, você vai desenhando a organização do sistema. Qual é o objetivo desse genograma didático? Você poderá criar símbolos, você pode escrever alguma palavra que te lembre algo da história de quem está te contando para a sua própria compreensão da história de que lhe chega, né? Então, é interessante quando você estiver desenvolvendo o genograma, você mostrar para o seu cliente, o casal, a família, o desenho que você construiu, de forma que o seu cliente possa visualizar possíveis repetições de padrões relacionais, identificações com quem ele vem
parecer num determinado comportamento, isso tudo aparece no genograma. Profissões, acidentes que podem se repetir e N outras situações. Quando a gente fala ainda do genograma, esse mais didático, você pode solicitar à família ou ao casal para desenhar o próprio genograma. Então você vai dar as principais instruções: quadradinho, bolinha, risco para o lado, risco para o outro, filhos, pais, casamento, separação. E eles vão desenhando o seu próprio genograma. Além dos dados da história que eles vão desenhar ali, né, na sua árvore genealógica, o que você, profissional, vai perceber? Você verá como cada elemento do par desenha a sua própria família, outro conteúdo que vai aparecer. A grafia do casal, ela pode ser muito juntinha, espremidinha, ela pode ser muito expandida e ocupar a folha toda. Eles podem apagar várias vezes para fazer de uma forma muito meticulosa e arrumada, ou pode fazer um rabisco sem muita consideração. Cada uma dessas variáveis vai caracterizar o psiquismo de quem escreve, e é bem interessante. O que nós estamos trazendo? O genograma técnico e o genograma didático. Lembrando que o genograma didático, o próprio profissional pode fazer de uma forma mais lúdica, não precisando se ater às especificações do genograma. Ele pode solicitar que o cliente faça a sua própria árvore genealógica. Ainda tem uma outra variação que eu gosto de fazer, que é o genograma com colagem. É uma técnica muito projetiva. Você pede à família ou ao casal, ainda que seja um cliente individual, para recortar gravuras de revistas e colar a sua família num determinado papel, que pode ser um papel maior, né? Para que caibam mais de uma geração, Nesse sentido, aparece também projeções muito interessantes. O pai pode ser muito grande, pode ser uma pessoa conhecida na mídia, a mãe pode estar pequenininha, miudinha, e não aparecer direito naquela colagem. Eu já tive a oportunidade de fazer o genograma e o cliente pegou a palavra do café extra forte, cortou o café e colou o extra forte embaixo de uma figura significativa. Também no genograma com colagem vão aparecer essas diversidades de conteúdos que a própria pessoa não sabe que está projetando. É uma variação bem interessante da gente aplicar. Então, o que nós trouxemos? O genograma podendo ser aplicado de diferentes formas, e para finalizar, nós vamos trazer as principais informações que nós colocamos na técnica do genograma. Nós colocamos as pessoas, nós colocamos as relações, o grau de parentesco, que aqui nós destacamos, por exemplo, a relação parental e também as relações conjugais, tá? São as linhas que eu destaco para vocês. Aqui a gente coloca os fatos da vida, relações que se separaram, romperam, olha, outro símbolo, reataram. Outro símbolo de relação: o rapaz teve apenas um namoro com uma outra pessoa, o coração já é por minha conta, né? Deste namoro nasce um filho, este filho fez uma transição de gênero, ainda deste casal houve um aborto. Nós ainda trouxemos a maternagem adotiva da mulher em relação à primeira filha do seu namorado, né, com outra pessoa. Nós colocamos as relações, né, o tipo de emoção que aparece nas relações, que pode ser conflituosa, afastada, e os lares, que são as casas que incluem e excluem determinadas pessoas do genograma. Tá? Então, quando a gente fala da importância do genograma e a gente destaca a história no papel,
Nós estamos dizendo para grafar gradativamente a história de uma determinada família no papel. É gradativo porque, como vocês viram, essa grafia vai se alterando na medida que a história vai sendo contada. Tá? E aí ela pode ser feita pelo profissional ou pela própria família ou seu cliente. Quando nós falamos do papel da história, nós estamos destacando a construção com o cliente, que vai ganhar um olhar ampliado para onde ele está alocado naquele contexto. Este é o papel da história. E sim, a partir do momento que o cliente pode olhar para a sua própria história, ele vai conseguir manter alguns comportamentos e alterar outros. É o que nós trouxemos hoje para você sobre a importância do genograma. Muito obrigada pela atenção.